Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Acreditamos que o Senhor é a nossa força e por isso nos reunimos para celebrar a Eucaristia, para podermos acolhê-lo na nossa vida, assumi-lo como dom a cada momento. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos,
Vós estáveis mortos pelas faltas e pecados em que vivestes outrora, segundo o modo de ser deste mundo, e obedecendo ao príncipe do mal que impera nos ares, esse espírito que atua nos homens rebeldes. Todos nós, que também éramos como eles, vivíamos antigamente submetidos aos desejos da nossa carne, satisfazendo os caprichos dos instintos e da imaginação e sendo por natureza filhos da ira como os outros. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça que fostes salvos. E com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez sentar nos céus. Assim, quis mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco em Jesus Cristo. É de facto, é pela graça que fostes salvos por meio da fé. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não se deve às obras, ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou como caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor. Somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho.
átrios com hinos de louvor. Glorificai-o, bendizei o seu nome. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus. Aleluia, 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 bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: Que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Minha alma, tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim, acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação.
Uma das questões muito prementes na vida humana é a relação com os bens materiais. O que fazemos daquilo que é a riqueza? Como é que olhamos? Como é que a tratamos? Como é que nos relacionamos? O que significa para nós ser rico? O que significa para nós o dinheiro, o poder, a influência sobre os outros? E o que o Jesus nos diz no Evangelho de hoje é que o que temos não é um fim, não pode ser um fim em si mesmo. É um meio para nos santificarmos. Tudo o que temos é caminho de santidade. E tenhamos muito ou pouco, tudo o que temos tem de ser instrumento que colocamos nesse percurso de santificação da nossa vida. Ou seja, continuando o Evangelho de ontem, perceber qual é a verdadeira riqueza da nossa existência, o centro da nossa vida, o fulcro, onde assentamos as nossas ações e as nossas atitudes. Claro que esta frase que Jesus diz a este que lhe pediu para ser juiz das partilhas tem ligação com o que ontem ouvimos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por isso a Igreja nunca defendeu nenhum partido, nem nunca defendeu nenhum sistema político. Porque não é esse o mundo da Igreja. Agora nós estamos no mundo, mas devemos sempre olhar tudo com este olhar do bem comum, do bem do universo, do bem do projeto de Deus para toda a criação. E qual é o projeto de Deus? Que vivamos em comunhão com Ele. Como dizia São Paulo. Na carta aos Efésios, São Paulo diz que é pela graça que fomos salvos e Deus é rico de misericórdia. E não podemos esquecer-nos que na última aparição que a irmã Lúcia teve em Tui, foi precisamente escorrendo pelas mãos de Cristo crucificado estas duas palavras, graça e misericórdia. O projeto da salvação de Deus é este, graça e misericórdia. Ou seja, Deus perdoa-nos os nossos pecados, redime-nos, salva-nos e dá-nos a capacidade de nos transformarmos pela graça. Dá-nos a capacidade de sermos mais do que somos, de sermos santos, de sermos semelhantes a Deus, apesar de sermos criaturas pobres e pequenas e pecadoras. E de facto em nós há este dinamismo do pecado e da graça. Não quer dizer que sejam duas coisas iguais. Deus e o demónio não são iguais. Não são dois deuses que andam às bulhas para ver se quem é que conquista mais apoiantes. O pecado é uma realidade, o mal é uma realidade. Uma realidade concreta. Não é apenas um conceito. Nós vemos isso todos os dias. Agora, essa realidade está, diríamos, corrompida pelo pecado. Ou seja, a fragilidade, a materialidade é muito falível. É temporal. Não há nada que dure para sempre, senão Deus, o céu, o bem, o amor. Mesmo o dinheiro perdemos-lo. Este homem que tinha uma grande colheita, que foi fazer celeiros novos para colocar as suas riquezas e pensando, pronto, agora estás descansado. Dois erros que este homem tem. Duas faltas muito grandes. A primeira é pensar que de facto tem o domínio dos dias, tem o controle da sua existência. E o segundo é usar a sua riqueza apenas para si próprio, cruzando os braços e ficando parado.
sem ajudar os outros, sem procurar ser ativo, produtivo. Produtivo não no sentido económico, mas produtivo no sentido de fazer o bem, de trazer a felicidade ao mundo, de trazer o bem ao mundo. E, portanto, o que temos não é nosso, é apenas para administrarmos. Eu lembro-me de uma coisa que o meu pai dizia quando era pequenito, que às vezes as pessoas andavam às bulhas por causa dos terrenos e, sobretudo, quando se queriam fazer uma estrada, naquela altura em que as estradas ainda eram poucas e eram só muitas vezes caminhos de terra batida, e quando a junta começava a fazer uma estrada mais larga para passarem os carros, para as pessoas circularem melhor, havia muitos problemas, porque ninguém queria dar um palmo de terra para a estrada. E o meu pai dizia: para que é que estamos a chatear-nos? Quando a gente morre, a terra fica cá toda, não levamos nenhuma connosco. E é a terra, é o dinheiro, são as ações, são as empresas, fica cá tudo. O que é que nós levamos? O que é que nós apresentamos a Deus no dia da nossa morte? É o bem que fazemos, é o amor com que vivemos. É isto que permanece. O resto, o que é material, fica cá tudo. Perde valor. E quem passou, de facto, as experiências das crises económicas percebe que as coisas perdem valor. Porque não interessam. Porque se calhar o seu valor foi aumentado escusadamente. Mas a questão é, o que é que nós tiramos da vida? E mais importante, o que é que nós damos à vida? O que é que nós damos ao mundo? Este é o desafio que Deus nos faz. O que é que nós damos ao mundo? Com a graça e com a misericórdia que recebemos, damos a nossa inteligência, damos a nossa vontade, damos o nosso esforço, damos as boas ações, damos de facto este esforço de tornar o mundo melhor para todos, não apenas para meia dúzia, para todos. Consolar os tristes, ajudar os que precisam, ser rico de amor. E se temos muitas riquezas, podemos fazer mais coisas boas. Se temos poucas, podemos fazer menos, mas o que importa é o espírito, o amor com que fazemos. Então, nesta semana que começamos, procuremos, sobretudo, fazer tudo o que pudermos, por amor a Deus e por amor àquelas pessoas com quem nos cruzamos no dia a dia. Irmãos e irmãs, todos nós andamos muito preocupados com a vida e com os bens deste mundo. Nesta nossa oração comum, elevemos os olhos para o Pai do céu e supliquemos dizendo: atendei, Senhor, as nossas preces. Atendei, Senhor, as nossas preces. Pelos pastores da Igreja que sabem viver com pouco, pelas famílias que prezam a amizade mais que os bens e pelos que não estão apegados aos que possuem, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Pelos que vivem sujeitos ao demónio e ao pecado, pelos que descobrem a Deus, Pai de misericórdia infinita, e pelos que foram salvos pela fé em Jesus Cristo, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Por aqueles que acreditam que a salvação vem de Deus, por todos aqueles que creem que ela não se deve às obras, e por aqueles que confessam que o dom maior é Jesus, oremos. Atendei, Senhor, às nossas preces. Pelos que pensam apenas nas riquezas que possuem, pelos irmãos que se tornam inimigos por ocasião das partilhas, e por aqueles para quem Deus é o maior tesouro, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces.
pelos que nas nossas paróquias se preocupam com os mais pobres, pelos que, enquanto é tempo, dão bom destino ao que possuem, e por todos os que morrem ricos de fé e boas obras, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Senhor Deus de toda a criação, afastai os vossos servos da avidez dos bens e ensinai-os a repartir e a dar graças por tudo o que receberam. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro e estáis presente em todo o universo. Mas é sobretudo no homem criado à vossa imagem que imprimiste o sinal da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito para que em Cristo, o homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
por sendas direitas, por amor do seu nome, ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo
Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I am blessing the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem paz e o Senhor vos acompanhe.